o tal do mundo virtual, né? E o mundo virtual está tornando as pessoas, como diz assim, muito ansiosas, porque a realidade é muito diferente da virtual, né? A virtual, você pode deletar, você pode bloquear, você pode dar um enter, resolver o teu problema, né? Aumentar a capacidade da memória do seu aparelho, enfim, né? Dar mais velocidade. E a realidade é muito distante disso, né? A realidade é que nós estamos num mundo, né, onde jaz o maligno, e tudo aqui realmente fede, sobe às narinas santas do nosso Deus com um odor muito horrível. Esse céu é poluído, a terra está poluída, enfim, tudo aqui na terra, infelizmente, é da concupiscência dos olhos, né? E nós sabemos que nós somos ainda ligados a um corpo humano do primeiro casal, Adão e Eva, natureza, né, de Adão e Eva, e é uma luta, né? Enquanto temos esse corpo não transformado ainda, em processo de transformação, ainda temos as consequências do pecado de Adão e de Eva, né? É por isso que eu e você tropeçamos a todo momento em erros, né? E muitas vezes somos julgados, né? Não pelo bem que fazemos, e sim pelo tropeço da gente. Então eu vou pedir que você encarecidamente esteja muito ligado na palavra dessa noite, porque esse mundo virtual está levando as pessoas a palavra de Isaías, né? Não vou ler Isaías agora, mas se você tiver tempinho de ler em casa depois, capítulo 30, você vai descobrir que o profeta Isaías profetizou que no final dos tempos, os filhos de Deus, hein? Ele vai falar de filhos rebeldes, mentirosos, que não querem mais saber de Deus. Então, se você quiser ali conhecer um pouquinho, não está no nosso programa fazer isso, mas quem manda aqui é Deus, né? Eu sou apenas um servo dele. Vamos lá então, não é a mensagem da noite não, só para você ter ideia, isso aqui é uma introdução que Deus mandou dar, porque a palavra dessa noite é muito dura mesmo, não é qualquer um que suporta não. Então Deus vai preparar você para ela. Amém? Amém ou amém? Então abre Isaías 30, por favor, porque essa palavra aqui é dirigida aos filhos de Deus, amados. Isso aqui é o povo de Deus, amado. E olha o que ele fala logo de cá no versículo de número 1. Ai dos filhos rebeldes. Amém? Olha aí, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Amém? Que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Tá aí, Deus está falando com os filhos. Para o versículo de número 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem mais ouvir a minha palavra, a palavra do Senhor. Algumas traduções dizem ouvir a lei do Senhor. Amém? Então ele está falando a filhos. Isso aqui é o povo dos últimos dias, viu, amado? Que dizem aos videntes, aos que têm visões. Não é vidente que você conhece pelo mundo de hoje, né? Esse vidente da época aqui é quem tem visões de Deus, tá? Não vejais. E aos profetas, não me profetizeis o que é certo. Algumas traduções dizem, não profetizeis para nós o que é reto. Olha aí. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas, ou seja, profetiza-nos ilusões. Isso é o mundo virtual, viu, amado? É a ilusão do mundo virtual. Então Deus está mandando dizer bem claramente, assim vai ser o povo dos últimos dias. E são homens e mulheres que estarão dentro da casa de Deus. É um povo que é chamado povo de Deus. Vão se tornar rebeldes. Olha aí, a palavra rebelde está aqui. E é sobre rebelião que vai ser pregado hoje aqui. Povo rebelde é este. Versículo 9. Amém? Então está bem claro que Deus quer falar hoje justamente aos seus filhos. Que se não vigiarem, eles voltam ao sono, né, desse mundo. E por viver em um mundo de ilusão, de fantasias virtuais, que é o diabo está se aproveitando de várias coisas. O diabo está se aproveitando desse mundo virtual, atual, que é o século 21 aí, né? E se aproveitando dessa velocidade do tempo, que é uma bênção. Tudo isso aí é para ser bênção. O mundo virtual significa que nós podemos apressar a palavra de Deus ser levada aos quatro cantos da terra para a volta de Jesus. Amém ou amém?
Só que o diabo está se aproveitando disso aí. Deus está permitindo que a ciência evolua justamente para a palavra dele ser levada. Há povos que nunca ouviram falar de Jesus ainda, se você não acredita, mas pode pesquisar, que há muitas nações que nunca nem ouviram falar de Jesus, porque é proibido, ou qualquer outro tipo de religião não ser a predominante deles lá, né? Então, o mundo virtual é um projeto de Deus, porque nada acontece se não for o plano de Deus, mas também há uma ação do diabo nisso aí, tornar as pessoas cada dia mais ilusórias, enganadas com as ilusões. Olha que o profeta disse: para de me falar de coisas retas, de coisas certas, não me veja mais, não tenha mais visões, eu não quero saber de visões, me profetiza o que é aprazível, me profetiza ilusões. Ou então, em outras traduções, fala: tende para nós enganadoras lisonjas, que é o que está acontecendo hoje. Muitos pastores, homens de Deus, por estar passando por dificuldades, estão cada dia menos pregando a verdade, mais preocupados em ver cadeiras cheias e gasofilaço também, diz o Espírito Santo. E isso aí, amados, é um mau sinal. É um mau sinal. Quando o homem para de depender de Deus, ele passa a depender das coisas terrenas e começa a escolher palavra para trazer para o povo de Deus, é coisa perigosa. Já começou a entrar nisso aqui, ó. Profetismo, ilusões. Para de me falar de coisas certas, fala do que é aprazível, daquilo que me traz elogio, não coisa que vem me exortar. E Deus, ele diz o contrário. Ele diz: porque você é filho, e nós estamos vivendo um período difícil, porque a palavra de Deus diz que cada dia mais vai piorar isso aqui, amados. É engano de quem acha que isso aqui vai melhorar. A palavra de Deus fala que isso aqui vai piorar e muito, a tal ponto de Deus não ter misericórdia sobre a terra. Vai chegar a esse ponto. Então salve-se em nome de Jesus e ajuda a salvar a sua família, como Noé fez. Deus avisou Noé, Deus está avisando esse povo, amém ou amém? Mas o povo continuou dando-se em casamento, fazendo festa, levando tudo no oba-oba, pondo carnaval, né? Até que um dia Deus falou: fecha essa arca aí, acabou, o tempo esgotou, né, mas? E vai dar o tempo também, vai esgotar o tempo um dia. E o Espírito de Deus manda alertar que ele não está preocupado em te agradar, está preocupado em te salvar, porque agradando a sua carne está agradando ao diabo. Então, amados, veja o que Deus diz aqui em nome do Senhor Jesus Cristo na carta aos Hebreus a respeito. Ainda não é a mensagem para você ter fé, é porque a palavra vai vir forte mesmo. Está preparado para se alimentar de alimento forte? Que vai te edificar na fé e vai fazer você se tornar um cristão de verdade? Então tá bom. Aqui não se prega ilusão não, viu, amados? Nem coisa para te agradar, não. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Então, antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero alertar o povo de Deus que Deus vai exortar essa noite. Só que a exortação que vem da parte de Deus é por isso que deveria ser agradável para a nossa alma, se estivermos ligados ao Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 5, a parte B diz: filho meu, encontrou a parte que fala filho meu aí? Hebreus 12, versículo 5, só a parte B diz: filho meu, você é filho de Deus? Então Deus está falando com você. Não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaieis quando por ele fores repreendido. Olha aí, não fica desanimado, abatido quando você receber uma repreensão de Deus. Para com isso, ô filho mimado. É por isso que o pessoal está trocando de igreja toda hora, porque eles querem ouvir o que agrada a carne. É o povo rebelde que Isaías disse aqui, ó, né? Então Deus está dizendo: ó, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem fique desmaiado quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque o Senhor, versículo 6, corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija, né, amados? Mas se estáis sem disciplina, sem correção, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém, igreja? Deus está deixando bem claro isso, lá no versículo 11. E na verdade, toda correção, Deus compreende que você às vezes pode sentir, amado, um abatimento ao ouvir uma palavra forte que vai ser pregada hoje aqui. Deus compreende que você pode ficar abatido, Ele entende isso. Você pode sair assim: poxa, não, pensei que eu ouvi uma palavra que ia me levantar, mas espera aí, meu amado, os melhores remédios que curam não são saborosos, não.
Amém, igreja? Quando você tem uma ferida, ninguém vai colocar açúcar ali não, mas vai colocar algo forte para matar os germes, para matar as bactérias, para você depois não perder aquela parte do corpo. Amém, amém? E aquilo dói, amado, dói muito. Uma vez eu caí num tombo de bicicleta quando eu tinha, o quê? Não me lembro a idade, não, mas era o primeiro emprego de registrado, ali não é nem registrado. Eu tinha uns 11, 12 anos, era o primeiro emprego, hoje não pode mais trabalhar, já não pode. Mas eu trabalhava desde os 9. Aí com 10, 11 anos me deram uma bicicleta e fui ser office boy. E eu fui atropelado por uma Kombi, era uma bicicleta cargueira. E a Kombi entrou numa avenida, estava descendo a avenida principal lá em Presidente Prudente, uma avenida famosa, lá chamada Manuel Goulart. Eu desci, de repente uma Kombi sai daquelas ruas que atravessam a avenida, ele sai na minha frente e eu já me livrei, que eu não bati na hora que ele saiu. Fiquei feliz, ele virou para o sentido, mesmo sentido que estava indo, que é pior. Ele fez duas besteiras, ele entrou na minha frente e estacionou. Então você precisa nem falar o que aconteceu, né? Eu me livrei de quando ele entrou na minha frente, mas quando ele estacionou, não deu para me livrar. Eu bati e saí voando, vai voando. Passei entre um poste, árvore, voei. Aquele dia eu não tinha asa, mas voei. Eu senti o que é voar. Mas só que a aterrissagem foi feia. Raspou tudo, é rosto, peito, braço, mano, tudo machucado. Aí me botaram num carro, na própria Kombi que me atropelou, jogaram lá dentro e levaram para Santa Casa. Irmão, vocês não querem saber o que eles fizeram comigo. Só viu o grito do céu lá dentro. Só. Eles passaram, me deram um banho com umas de oxigenado e passaram uma bucha. Aquilo estava tudo em carne viva, eles passaram aquela bucha. Aí o Luciano gritava, e tinha um monte de marmanjos segurando eu lá dentro. Então, só que estou contando para os irmãos que a coisa era para o meu bem, mas eu gritava, eu esperneava. Eu lembro, eu estou com meus gritos até hoje na minha mente de horror, tanto horrível que foi. Eu vejo aquelas buchas de tanque, eu fico traumatizado, porque foi aquelas buchas de tanque lá que eles me lavaram. Então, amados, para o seu bem, às vezes tem que acontecer isso. Então Deus está dizendo aqui, versículo 11, na verdade, toda correção, ao presente momento, né, que está sendo corrigido, não parece ser de alegria, de gozo, senão de tristeza. Ai, 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 né? Mas depois, diga glórias a Deus, amém, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Diga amém? Então está preparado agora para ouvir a palavra? Tudo isso aqui é a introdução. Pode deixar lá, viu, meu irmão? Não precisa cortar não, viu? Pode deixar lá como introdução mesmo. Eu vou pedir que em nome de Jesus, nós vamos então juntos agora na palavra da noite. Primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15. Glórias a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Quando encontrar, digam amém. Quem ainda não encontrou, fala misericórdia. Isso, eu gosto disso. Sinceridade, a gente espera. Tão bom isso, amados. A gente espera tempo para. Primeiro livro do profeta Samuel, e no capítulo de número 15. Todos agora estão na glória, na graça. Amém? Então tem glórias a Deus. Amém? Então todo mundo junto aí. Versículo de número 23, somente a parte A. 1 Samuel 15, 23, e a parte A diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ponto final. Para aí. Oremos então. Senhor Deus, esse pequeno texto, Senhor, desenrolará toda a mensagem dessa noite. Que teu Espírito, Senhor, possa fazer o que eu te pedi lá no início, testificar no coração e na mente do ouvinte, tanto os presentes aqui quanto os da internet, Senhor. Não permita que o inimigo venha roubar de nenhum deles a oportunidade de crescer na tua graça e no teu entendimento, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus por isso. Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos ao contexto, né, de toda a passagem. O que está acontecendo aqui? Saul era rei de Israel, Saul, aquele que o povo pediu, dá-nos um rei, né? Aí Deus falou, unge aquele lá, mas não aquela porcaria lá de Saul. Que o que eu quero mesmo, que não era para ser, mas já que eles estão ganhando rei, o que eu quero não está preparado ainda, eu vou preparar. Mas já unge essa coisa aí, chamada Saul. E ungiu a coisa chamada Saul. E é claro que não deu certo, né? Então Saul era o rei de Israel. E Deus havia dado uma ordem para ele, uma batalha que ele teria que enfrentar contra os amalequitas. Que povo que é esse? O povo amalequita é um povo que, quando Israel saiu do Egito, tinha que passar por algumas terras de alguns povos.
E Deus garantiu que aqueles povos abririam campo para eles passarem. E um dos amalequitas foi um dos povos que não permitiu a passagem de Israel. E Deus falou: então tá. Olha o que aconteceu lá na frente. Então Deus deu ordem, depois que ele formou o exército de Israel, e estava ali já fortalecido Israel, não estava naquele estado opróbrio, né, da saída do Egito, já estava fortalecido. Então agora Deus fala assim: ô Saul, você vai pegar o exército de Israel, vai na terra dos amalequitas, e primeiro você pede para sair um outro povo de lá, que é aquele povo que deixou a gente passar. Então pede para ele sair do meio dos amalequitas, e já avisa antes, porque a hora que você entrar lá, eu vou estar na tua frente. Então destrua tudo, mas não deixa nada, mas absolutamente nada. Destrói tudo e todos, velho, criança, mulher, tudo que você pode, tudo que é deles eu quero destruído, não quero nada dos amalequitas. Então, amados, o que o nosso amado fez? Ele fez o que Deus mandou, né? Aparentemente. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 15, e o versículo 1, para você ir entrando no contexto desse pequeno versículo que nós lemos aí, agora há pouco, foi o 23a, né? Então disse Samuel a Saul, ou seja, o profeta dá um recado ao rei: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Olha, Deus não se esquece não, amado. Você fica às vezes chorando: Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo lá no meu trabalho, Senhor. O Senhor não está vendo o que está acontecendo esse vizinho aqui, Senhor. O Senhor não está vendo, Senhor, está acontecendo lá. Deus está vendo tudo, amado. Deus está tendo a misericórdia daquelas vidas, porque mexeu com o filho dele, amado, é tocar na menina dos olhos dele. Então fique em paz. Só que você não se esquece que o Deus que você serve, ele é misericordioso. Amém? Então ele está tendo, olha aqui, mas só que quando ele decide fazer algo, é isso aqui que você vai ver agora aqui, ó. Eu não esqueci não, ó. Ele fala: eu me recordei do que fez Amaleque, quer dizer, o povo amalequita, né, a Israel, como se me opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Olha aí, destrói tudo, não quero nada de pele. Aí você vai pensar: hoje Deus vai fazer isso, mandar fazer isso aí? Não, pera, calma aí, ele não vai mandar fazer isso não. Fica tranquilo que um dia lá na frente se essa pessoa que hoje te faz mal não se converter ao Senhor, o próprio Deus envia os seus exércitos para fazer isso. Que a luta de Deus não é contra a carne. Deus quer salvar a carne, amém? A alma, né, daquela carne. Amém, igreja? Então vamos em frente aqui. Então, o que fez o Saul? Ele foi lá, fez tudo, diga quase tudo. Sabe que fazer quase tudo que Deus manda é agradável ao Senhor? Saul fez quase tudo o que Deus ordenou, contudo desobedeceu, e ainda quis se justificar. É o que todo rebelde faz. Ele simplesmente não faz o que Deus manda, desobedece a Deus, ainda quer se justificar. Foi com o seu Samuel, ou com Saul, perdão. Ele fez quase tudo que Deus mandou. Quase não é tudo, né? E aí, quando foi exortado, ele quis se justificar. Vai no versículo, agora em nome de Jesus, versículo 7, nós vamos ler um bocadinho agora, até o 23, amém? Estamos juntos aí? Então vamos lá, capítulo 15, versículo 7 até o 23. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur. Isso aí são regiões daquela terra, né? Que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas. Então ele deixou vivo o rei, já fez coisa errada, né? Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag. Olha aí, perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a da segunda sorte aos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, o que não interessava para eles, destruíram. É mais ou menos quando alguém fala assim: eu vou obedecer ao Senhor naquilo que me interessa. Naquilo que não me interessa, eu não vou nem dar ouvido para o Senhor.
Você acha que Deus se agrada disso, né? Saul achou. Então aquilo que era vil, que era desprezível, ele destruiu tudo. Mas aquilo que ele podia usar de benefício para ele e o povo falou: opa, isso aqui é bom para nós. Amém, igreja? Então vamos lá. E aí então, amados, seguindo aqui onde eu parei, versículo 10 agora. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, que era o profeta, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contestou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou desde Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos? E que mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos tudo, totalmente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: e fala. E Samuel então disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre rei, ungiu rei sobre Israel? Versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles, ou seja, destrua totalmente, né? Versículo 19. Por quê? Porque, pois, então não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal perante aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então disse Saul, rei, ao profeta Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe o rei Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas se destruiu totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e das vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele justificando aí, ó, um rei justificando que o povo que havia perdoado, é o mesmo espírito que falou quando Deus fala para Adão: Adão, que história é essa? Você comeu o fruto da árvore que eu falei para você não comer? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha aí, é o mesmo espírito de Jacó. O tal do rebelde, ele tem essa mania. Nunca é ele o culpado, ele arruma sempre o culpado. Ele não é o culpado. Isso é rebelde, rebeldia. Então Adão fez a mesma coisa. É a mulher que o Senhor me deu. Ainda a mulher que o Senhor me deu, quando era interessante, era minha mulher. Agora é a mulher que o Senhor me deu, né? Então começa aí, né? E aqui é o rei também, é o povo que perdoou. Eles querem levar sacrifício para Deus, das coisas boas. Então vamos seguir aqui em frente. Onde eu falei aqui, 21 agora? 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, em holocaustos e sacrifícios, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, Deus quer que obedeça, não que faça sacrifício, né? Ele vai dizer isso em seguida: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E o versículo 23, ele vai dizer: o que você fez foi rebelião, você se rebelou contra Deus. É isso que ele fala. Então ele disse, versículo 23, a parte toda agora: porque rebelião é como pecado de feitiçaria. Só até aí, tá bom? Onde nós lemos? Porque rebelião pecado é igual, né? É como um pecado de feitiçaria. Agora vamos tentar entender, né, amados? Tudo isso aí. Quando Deus compara a rebelião à feitiçaria, porque o que é rebelião na verdade, amados? O que é uma rebelião? A rebelião o dicionário diz que é resistir com certa violência às autoridades, a ordens superiores. Então rebelião é resistir com certa violência, ou com muita violência, depende do caso,
às ordens superiores, às autoridades. É um levante, é uma insubordinação. É o que diz o dicionário Aurélio sobre rebelião, tá? E Deus compara, por que será que Deus compara, né? A rebelião como um pecado de feitiçaria. Vamos lá. É que a feitiçaria é um ato de contato com espíritos. E quando alguém começa a procurar contato com espíritos, é porque parou de confiar no Espírito de Deus. Deus considera a tal da feitiçaria, o contato com espíritos, abominável, é detestável, isso é nojento. Porque na verdade quem procura contato com o espírito está contactando com demônios, com anjos caídos. Deus condena, amados, prognósticos, adivinhadores. Deus condena tudo isso, amado. E ele diz claramente na sua palavra: isso é abominável, o meu povo não foi ungido para isso. Você que é cristão, fica procurando signo em jornal, em revista aí, que se você está fazendo algo detestável a Deus, isso é abominável. Todo tipo de prognóstico, todo tipo de adivinhação, isso é detestável. Deus abomina isso e diz que o seu povo não foi ungido para isso. Amém, igreja? Que está uma mania hoje, né, amados? Está um tal de crente hoje entrar nas coisas do mundo. Eu fico só vendo os crentes, falei, meu Deus do céu, tem umas músicas que dá até nojo de ouvir, que eu não sei nem o que se chama música isso. E o que a gente vê de crente cantando essas músicas e fazendo brincadeirinhas com essas músicas mundanas, eu não sei onde esse povo quer chegar, amados. Eu não consigo entender. Mas fazer o que, né, amados? Se o Espírito, que é o Espírito Santo, não te convence do pecado, quem sou eu, né? Então, amados, é importante entendermos isso, amado. Isso é abominável. Vá lá em Deuteronômio capítulo 18, por favor. Deuteronômio. Tem que perceber, amados, nós estamos agindo exatamente como Israel. Israel foi entrando nas terras estranhas e foi vendo o que o povo fazia, foi se acostumando com isso. E o povo de Deus do século 21 não entendeu que é o mesmo Espírito de Satanás agindo da mesma maneira, e você está lá entrando no esquema lá, já está fazendo dancinha também, já está fazendo coisinhas ali, já está ensinando teu filho, está tudo maravilhoso. Você está exatamente como o povo de Israel quando começou a rebelar-se contra Deus. Amados. Deuteronômio capítulo 18, quem encontrou, diga amém. Versículo 9. Daqui a pouco vai ter gente se sacudindo aí, porque o Espírito de Satanás não quer que você ouça a palavra. Quer que você vá a algum lugar que não fale essas coisas, fale coisas aprazíveis, que te agrada, não fale as coisas que sejam certas, né, aos olhos de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e é por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Por quê? Perfeito serás como o Senhor, o teu Deus. Diga amém. Então Deus quer que nós sejamos perfeitos, porque Ele é perfeito. Amém ou amém? Deixa eu ver se até aqui que meu Deus quer que eu vou. Deixa eu ver onde está mesmo, papai. Versículo 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por que eu não posso ouvir essas coisas? Por que eu não posso assistir tal coisa? Por que eu não posso? A resposta é uma só: porque teu Deus não quer. Amém, igreja? Amém. Só isso. Quer se rebelar contra ele, se rebela. Aqui não explica por quê, está dizendo só porque ele não quer que você faça isso, pronto. Amém? Amém. Quer continuar fazendo? Faça. É rebelião. Então vamos seguir em frente aqui. Depois vai se justificar, como o Saul, né? Mas aqui não tem mais, amados. Deus falou não, é não, amados. Amém?
Então é importante entender, amados, que o ato de desobedecer demonstra claramente que o desobediente imagina-se ser superior a quem deu ordem. A rebelião é exatamente isso, amado. O rebelde, ele se acha superior àquele que deu a ordem. Então ele se rebela porque ele acha-se no direito de fazer o que o seu superior falou para não fazer. Vamos a alguns exemplos de rebelião dentro do contexto da nossa congregação. Quando eu falo nossa, eu me refiro ao século 21, às igrejas do século 21. Deus me trouxe essa revelação, falou, passa alguns exemplos de rebelião, que eu queria só que vocês vissem o que aconteceu com Saul, né? Ele fez quase tudo, mas o quase não é tudo. E Deus está dizendo a você, ó, quando eu dou uma ordem, é uma ordem. Ele não fica perguntando por quê. Simplesmente você entenda que você é criatura e eu sou criador. Eu sou Senhor e você é servo. E eu que te amei e quis te chamar para ser meu filho. Agora você quer? Eu tenho algo tremendo para te dar. Mas você quer isso? Amém, igreja? Veja alguns exemplos de insubordinação, de rebelião, de desobediência. Deus diz na sua palavra, não devolva o mal por mal. Vai em Romanos, vou ler algumas passagens que falam isso. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Senão o que está fazendo aqui, né? Romanos capítulo 12. Romanos 12. Olha o que diz as escrituras sagradas sobre não pagar mal com mal. Vou ler alguns textos só, bem objetivamente. Versículo de número 17. A ninguém torneis, não devolvam mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Diga amém? Então é uma ordem de Deus, né? Não devolvam mal por mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Deus fala claramente no versículo número 15. Se não der tempo, você vai ouvindo aí, que a fé vem pelo ouvir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Diga amém? Não vai selecionar para quem você vai fazer isso não, viu? É você selecionar, para esse aqui eu vou levar mal com bem, para esse aqui não, isso aqui não, isso aqui é mal com mal, é olho por olho, dente por dente. Misericórdia, né? Deus está falando com todos, sem exceção. Você nunca deve pagar mal com mal, isso é para com todos. Diga amém? 1 Pedro capítulo 3. Se não der tempo, ouça aí, a fé vem para eu ouvir. 1 Pedro capítulo 3, o versículo número 9. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto é que foste chamados, para que por herança alcanceis a promessa, as bênçãos. Diga amém? Tá bom, quem quer chegar lá, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, né? Então Deus está aí, ó. Da sua palavra eu só passei por 3 textos bíblicos que diz claramente, não pague o mal por mal, e faça isso a todos, amém? 3 textos. Mas o que faz os rebeldes? Eles continuam no olho por olho, dente por dente. Ah, meu, peraí, o senhor sabe que eu não tenho sangue de barata. Deus sabe, eu não suporto isso. Comigo é assim, então tá bom. Vai ficando assim então. Mateus capítulo 5. O teu Senhor, aquele que você diz que é teu Senhor, você chama de mestre, ele diz no capítulo 5, versículo 38 de Mateus 5, versículo 38 e 39, encontramos aí? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor Jesus, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater numa face, na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém? Então está aí. Nós não estamos vivendo mais a época do dente por olho, dente por dente. Nós estamos vivendo debaixo de uma graça. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele quer que nós agimos da mesma forma. E agora ele vai dizer para os rebeldes, ó, você quer continuar na sua rebeldia? Quer continuar? Pois eu vou dizer uma coisa aqui, Mateus capítulo 12. Não está querendo me ajudar na minha obra? Não se considera meu cooperador? Ou é meio cooperador? Então vamos lá. Versículo 30 do capítulo 12 de Mateus. Quem não é comigo é contra? Olha, amado, diga para o teu irmão lá, não é bom não, né?
Não é bom não, se ir contra Deus, viu? Amém? Não é bom, né? É coisa ruim isso, hein? Se rebelar contra Deus é coisa séria, hein? E desobedecer é rebelião. E Deus fala que a rebelião é pecado igual de feitiçaria, é abominável. Então vamos lá. Deixou de confiar em Deus, né? A feitiçaria vai confiar nos espíritos imundos, que eles pensam que são entidades, são demônios. E deixar de obedecer a palavra é se rebelar, é dizer que Deus não sabe de nada, só não sabe de nada. Quem sabe sou eu sei de tudo. Misericórdia. Então quem não é comigo, disse Jesus, é contra mim. E quem comigo não ajuda, está fazendo o quê? Está espalhando. Amém? Então aí está aí a palavra de Deus. Deus diz também na sua palavra: não deixe de congregar. Pô, não deixe de congregar. Vá lá em Hebreus capítulo 10. A fé vem pelo... Mas eu não preciso mais ouvir, Senhor. Não, eu já sei tudo já. Já estou até pregando, Senhor. Ixi, estou pregando que é uma maravilha na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho. Eu estou uma autoridade. Não precisa mais ouvir nada. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, viu? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Para que eu vou ouvir a palavra? Para que eu vou para a igreja? Eu já sei tudo. Olha os rebeldes aí. A palavra de Deus se revela cada manhã, ela se renova. Porque é como as misericórdias de Deus. Eu já li 5 ou 6 Bíblias diferentes, traduções diferentes. Já ouvi nem sei quantas mensagens, já preguei nem sei quantas. E cada dia eu me emociono quando Deus me revela a palavra. Ele se faz novo para mim, é uma nova, é um alimento diferente, tem um sabor diferente. Eu não consigo entender o que é. A pessoa fala, não preciso não, agora eu vou selecionar, agora eu vou só no culto do louvor, agora eu só vou no culto do, né? Não precisa nada dessas coisas, não precisa aprender mais nada, já sei tudo. Capítulo 10, versículo 25 de Hebreus: não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixe de congregar como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e quanto mais observais que se aproxima o final, aquele dia. Olha aí, então quanto mais você perceber que está chegando o final dos tempos, aí você não pode sair da tua congregação mesmo, amado. Deus está dizendo claramente, ó. E o que faz os rebeldes? Ah, mas troca de igreja igual troca de roupa. Isso não serve mais para mim, isso aqui não presta mais. Agora eu vou. Como é que é a palavra que o diabo colocou na boca dos crentes? Meu tempo acabou aqui. Ai, meu Deus do céu. Se soubesse quantas vezes eu ouvi isso. Pastor, estou saindo que meu tempo acabou aqui. Ah, acabou. Bom, você orou? Não, orei, jejuei. Acompanha essa vida para você ver o que acontece com ela. Diz que jejuou, diz que orou. Meu tempo acabou. Amado, sabe o que está acontecendo, amado? Está de outros pastores, viu? Porque o pessoal está selecionando palavras justamente para não ouvir essas coisas. Eu não estou nem aí com isso aí, amado. Eu comecei esse ministério, a patroa e meus filhos, vindo de ônibus. Um ônibus enorme, 51 lugares, 5, 6 pessoas dentro do ônibus. E nunca convidei nenhum de vocês. Porque aquilo que é plantado por Deus, ninguém arranca. Agora, aquilo que vem pela emoção, porque está procurando, isso aí vai ficar, né? Eu vou orar, mas para mim é diferente. Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender isso, amados. Rebelião contra Deus. Deus está falando e a pessoa está tentando se justificar. Mas se isso acontecia com o próprio Mestre, que é Jesus Cristo, imagina com a gente que é pecador, né? O Senhor fala para o meu coração, fala, filho, você fica muito abatido quando você vê algumas coisas acontecer. Não sei que você fica abatido. Não aconteceu comigo, Jesus fala no meu coração, não aconteceu comigo. Vai lá em João 6. Vai lá em João 6, amados. Vê se não aconteceu com Jesus isso. João 6. E o versículo 60. Olha o que diz o título aí, de quem tem Bíblia com título. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Na minha está esse título aqui. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Amém? João 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo tal discurso, ou seja, ouvindo aquilo que ele pregava, né, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Olha aí, quem não pode ouvir? Né, amados? Versículo 66.
Então dizia: por isso eu vos disse que ninguém vos... No versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, com Jesus, né? E o versículo 67, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Amém? Só que tem um lá cheio do Espírito Santo, falou assim, no versículo 68, Simão Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Para onde iremos nós? Tu és que tem a palavra de vida eterna. Diga amém? Glórias a Deus. Então, a pessoa ouve Deus falar: olha, não deixe de congregar. Aí aconteceu um ventinho ali, passou uma coisinha. O que aconteceu? Você saiu da igreja? Tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu. E o dono da igreja, o que ele fez para você? Não, Jesus eu estou com ele. Você está com ele, tá vendo? O altar quebrado, você está com ele. Misericórdia. Depois esses rebeldes não quer a consequência, né, mano? Qual é a consequência do pecado da rebeldia? Nesse caso, Hebreus capítulo 10, volta lá, que está falando de não deixar de congregar, né? Está falando deles no versículo 25: não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vocês observem, veres que está se aproximando aquele dia. Aí a pessoa continua na rebeldia, né? Ainda quer se justificar com Deus. O senhor sabe, o senhor viu o que ele fez lá? O senhor viu? O senhor viu? Eu não vou mais não, Senhor. Me arruma outro lugar, Senhor. É? Tá bom. O Senhor, essa hora se retira, o diabo fica falando com você, está achando que é Deus falando com você. O Espírito Santo, essa hora, se entristece, porque ele te perdoou de tudo que você fez, mas você não é capaz de perdoar nada, absolutamente nada. Então isso é rebeldia, amados, contra a palavra, porque ele está dizendo: não deixe de congregar. E o que diz a consequência disso, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, pecamos porque quer, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sangue de Jesus não pode fazer mais nada por você não, se você insistir em ficar na rebeldia. Já ganhou o conhecimento, insiste ainda a fazer coisa errada, o sangue de Jesus não pode mais te lavar desse pecado. Já foi feito, já está consumado. Amém ou amém? Versículo 27. O que vai restar então? Apenas uma certa expectação horrível. Vai ficar aguardando uma expectativa horrível de juízo e de ardor do fogo, que há de devorar os adversários. E aí Deus considera como adversário: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, está espalhando, é meu adversário. Quer se tornar amigo do mundo? Se torna meu inimigo. Quer encarar? Disse Deus. Amém, igreja? Então vamos lá. Deus diz em sua palavra, mais uma coisa que Deus mostrou para mim: não se atreva em vir à minha presença tendo problemas com algum irmão teu. Vai antes lá e se conserta com ele, só depois você vem e me apresenta a tua oferta. Por favor, amados. Mateus capítulo 5. Eu falei para você que não ia ser fácil ouvir a palavra. Aí você falou: não, eis-me aqui, Senhor. Então tá, então ouça aí, aguenta aí. Vai aguentando que é alimento para a tua vida eterna. Amém ou amém? Mateus capítulo 5, meu irmão, minha irmã. A respeito dessa palavra que Deus diz: não se atrevam a vir em minha presença tendo problemas com seu irmão. Vai antes, lá se conserta com ele. Vamos lá. Mateus 5, versículo 23 e 24. Estamos juntos? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta perante o altar, e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Só depois vem e apresenta a tua oferta. Diga amém? Então tá. Quem faz o rebelde nessa hora? Não se conserta e insiste em dizer que Deus está ouvindo a oração dele. Deus sabe, não, Deus sabe que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o meu coração. Oh, meu Deus do céu. Ô Saul, quando é que você vai criar vergonha na cara e vai se converter? Espírito de Saul, né? E aí não quer depois saber das consequências dessa rebelião. Que Deus está dizendo, Deus está dizendo: vai lá e se conserta. Não ouse mais se apresentar diante de mim sem se consertar com alguém. Mas você é rebelde, né? Então se você é rebelde, se acha que sabe tudo, então aguenta as consequências também. Qual a consequência dessa rebeldia? Mateus 5, 25 e 26. Concilia-te primeiro com o teu adversário. Concilia-te primeiro depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, caminho da salvação, né? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz,
E o juiz te entrega ao oficial e te insere numa prisão. Olha aí, para quem não está entendendo nada mais, ele está falando do mundo espiritual. Você está assim, triste com aquela pessoa e aquela pessoa está triste com você. Você considera Deus o teu Deus, ele também considera, está lá orando, a mesma coisa que você, Senhor, você sabe, aquela pessoa, se está igualzinho a você, está os dois levando diante de Deus a mesma causa. Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou tomar a causa desses dois aí. Então tá bom, agora eu vou entregar essa causa para o oficial, que vai mandar prender esses aí. E se prender, botar vocês em situações que vocês não queriam estar. Que você fica, ai, o que está acontecendo comigo? Ai, ui, ai, o que está acontecendo? Não sei, eu sou tão bonzinho, eu sou tão fiel, eu sou tão isso. Você é rebelde. Encara a verdade, você é rebelde. Deus está falando para você não fazer essas coisas que você está continuando fazendo. Deus está falando de não devolva mal por mal, você está devolvendo mal por mal. Diz, não deixe congregar, você vive trocando de igreja e arrumando confusão por onde passa. Deus diz, não se atreva a vir em minha presença com tendo problema com o teu irmão. Você insiste em achar que não se consertando pode se apresentar diante de Deus. Então aí, aguenta as consequências então. Vai chegar uma hora que Deus vai se levantar no trono e vai julgar a tua causa. E Deus diz na sua palavra, tragam todos, diga todos para mim. Eu acho que tem pessoas que não entenderam esse todos. Eles colocam quase na frente, o quase todos. Mas Deus diz em Malaquias 3,10. Vai lá comigo, por favor. Vamos lá em Malaquias 3,10. Essa aqui é uma área que, olha, o pessoal se mexe aí agora. Ai. Malaquias 3,10. Trazei todos. Eu gritei mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Você se acorda. Todos. Todos é todos ou é quase todos? Saul achou que fazendo quase tudo resolvia o problema com Deus. Mas Deus está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Mas o que faz os rebeldes? Lá no versículo, lá no comecinho, vai lá, sobe um pouquinho, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, devolvam para vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, olha o justificativo, mas vós dizeis, olha a cara de pau do rebelde, mas vós dizeis, o que havemos de tornar, Senhor? O que eu estou devendo, Senhor? Aí vai ainda falar, será que o homem tem condições de roubar a Deus? Aí Deus fala, todavia vós me roubais sim, ainda dizeis em que te roubamos. Pois, quer saber? Versículo final do versículo 8, nos dízimos nas ofertas alçadas. Aí, mexeu comigo, essa área aí é uma área complicada, é muito complicado mesmo, né? Porque tem umas pessoas que são engraçadas. Olha, eu vou dar, mas vou dividir. Ele acha que ele congrega em determinado lugar, não, eu vou dividir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, porque eu não confio nesse homem. Você está fazendo o que nesse lugar se você não confia nesse homem? Né? Outro faz assim, não, eu não vou dar dinheiro, eu vou comprar as coisas para a igreja, porque se eu comprar, é a mesma coisa. Eu vou comprar porque é a mesma coisa. Tá bom, você é um bairro de um rebelde que acha que é ungido para administrar a obra de Deus. Ah, mas eu já vi muitos caras, ô meu filho, você vai ver coisas na vida toda, esse mundo jaz no maligno. Você está atrás de quem? Do homem ou de Jesus Cristo? A quem você está seguindo? Amém ou amém? Agora, se o homem está pegando, você vai pegar com ele? Se ele vai para o inferno, você vai junto com ele? Estou falando pelo Espírito de Deus, amém ou amém, igreja? Então, igreja, tem que aprender a acordar antes que seja tarde. Deus está mandando dizer aqui, ó. Ah, mas Deus sabe, Deus conhece o meu coração. É a desculpa mais esfarrapada que o diabo consegue colocar na mente do crente. Então aguenta aí. Você quer saber o que vai acontecer com você? Então vamos lá. Você está amaldiçoando a minha casa, porque eu coloquei teus pés ali, porque eu tinha plano na tua vida ali, de te prosperar, te fazer crescer, e vir em você uma possibilidade de abençoar a minha casa. Agora, meu filho, você quer continuar rebelde? Então vamos lá. Você está amaldiçoando a minha casa. E sabe o que eu vou fazer? Com maldições sois amaldiçoados. Versículos 7 ao 9.
versículo 9, perdão. Com maldição sois o quê? Amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. Amém? Mas Deus quer corrigir isso aí, a partir de agora, então se conserta com Ele. Tudo isso aí, amados, não é Deus apontando o dedo para ninguém não, amados. Deus está apenas te alertando que você, sem perceber, isso entrou no esquema de Satanás. Está se tornando um rebelde que nem está percebendo, mas Deus sabe que você é vítima desse processo mesmo. Se você deixar de ouvir, se você deixar de buscar, se você deixar de congregar, se você deixar de perdoar, e se você deixar de fazer o que Deus te ordena fazer. Então, no nome de Jesus, a conclusão é: o livre-arbítrio nos dá a condição de obedecer ou desobedecer, de ser submisso a quem tem autoridade, ou de se rebelar contra Deus e contra as lideranças que Ele ungiu. Você lembra Davi, amados, diante de Saul, perseguido pelo próprio sogro, 2 oportunidades ou 3, se não me engano, não importa, mas ele teve mais de uma oportunidade de acabar com a vida do sogro de Saul, do rei de Israel. E Jonatas, o seu braço direito, falou: você acaba com ele. Jonatas não, ali era o outro. Ele falou: acaba com ele, Senhor. O Senhor tem a chance, mata esse homem, esse homem está te perseguindo. Ele falou: alto lá, rapaz, quem sou eu para tocar no ungir de Deus, rapaz? E olha que quem aquele ungir de Deus ali estava errado. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungir de Deus? Vai de mim se eu tocar no ungir de Deus. Me? Mas hoje pode, né, amado? Hoje pode sair da igreja e meter na boca do pastor, falando tudo mal, amaldiçoando tudo. Hoje pode, hoje Deus mudou. Deus está no século 21 agora, né? Rebeldes, filhos rebeldes, diz o Senhor. Igreja, Deus sabe que está falando isso, né, amados? Então, amados, o livre-arbítrio está aí, para você obedecer ou desobedecer, ser submisso a quem tem autoridade, ou se rebelar contra Deus e contra as lideranças que Ele ungiu. Por isso que o tema dessa noite é: obedecer ou desobedecer? Ser submisso ou rebelde? Escolha. Se coloque em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, eu não posso ir além daqui, Senhor, pois até aqui o Senhor me ajudou. E aqui chega o final, essa mensagem que para muitos é desagradável, mas é aquilo que a Tua palavra disse em Hebreus. No momento que é pregado uma exortação dessa, não é nada agradável mesmo. Mas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu não posso ir além disso. Agora o Senhor é o único que pode entrar na mente e no coração dos Teus filhos, que ouviram essa palavra, e testificar no coração deles, na mente deles, dando discernimento da verdade. É para a Tua glória que eu abençoo a todos aqueles que ouviram de bom grado a Tua palavra, pois são esses que com certeza chegarão à plenitude do conhecimento do Senhor, e serão, como a Tua palavra diz que são, bem-aventurados, muito mais felizes. Então eu estendo minhas mãos para todos, pedindo que essas bem-aventuranças cheguem a todos, em nome de Teu Filho Jesus, a todos que ouviram essa palavra e deram crédito a ela, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glórias ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito, gerada pelo Espírito Santo. Essa folha não há nada de místico nela. Essa folha é apenas uma folha que foi revelada da forma que nós deveríamos. São estratégias que Deus nos dá de exercer nossa fé, tá bom? É uma folha da campanha de libertação, a qual você vai colocar o seu nome aqui como aquele que vai fazer a campanha para a sua vida ou para a vida de alguém. Tem duas opções aqui, ó, né? Causas próprias ou para terceiros, tá bom? Então você vai escolher se é para a sua vida, e aqui as áreas da sua vida. Se é para terceiros, quem são esses terceiros, tá bom? E depois você vai ter um espaço onde você vai detalhar qual é a causa e vai ter uma agenda para acompanhar, porque essa campanha são 7 semanas. Você deve, que aqui presente está, voltar na próxima sexta-feira, que os cultos de libertação aqui na sede é na sexta, né? Você deve vir 7 semanas seguidas com essa campanha nas mãos e orar por ela, determinar a tua vitória, que Deus vai te honrar, porque você vai estar se alimentando enquanto você ouve a palavra. Deus está trabalhando na sua vida e agindo na sua causa. Se você querer, diga amém. Bom, e aqueles que estão na internet devem semanalmente abrir o blog que você encontrou essa mensagem, e ali você vai ter uma mensagem toda semana renovada, e você faz 7 semanas sem quebrar a corrente também.
Aí você vai me dizer, pastor, mas como é que eu faço? Eu não tenho uma folha. A folha é de menos, nós vamos dar um jeito, já demos um jeito com a tecnologia, tá bom? Você está nos ouvindo aí onde você está, seja muito bem-vindo. Você encontrou-nos no blog, a mensagem você deve ter ouvido, se não ouviu, ouça, porque para iniciar a campanha é muito importante ouvir a mensagem, né? Assim como meus irmãos aqui presentes ouvem. Então daqui a pouco vai passar aí, aqui na igreja, os nossos amados, oferecendo essa folha, que não há nada de místico nela. Por enquanto é uma folha revelada por Deus sobre uma campanha. Aliás, uma folha para cada causa. Nunca pegue uma folha para duas causas ou mais. Uma folha, uma causa. Duas causas, duas folhas e assim sucessivamente, tá bom? Então peguem as folhas, tem bastante folha para ser distribuída para vocês. Vocês não vão preencher agora que não vai dar tempo, mas vamos orar sobre ela, amém? E aqui na internet pode passar pela igreja, então, diáconos do Senhor. Aqueles que querem iniciar uma campanha, só erguem suas mãos, que ela é gratuita. Aqui na internet, quem quer começar uma campanha dessa? É só você entrar em contato comigo no e-mail que passa agora aí, que eu vou enviar gratuitamente para você, gratuitamente, hein? Se alguém em nome da igreja pedir um endereço, um dado bancário para você, alguma coisa para te mandar essa folha, repreenda que não é daqui não, isso não é coisa carnal e terrena e maligna, tá? Que eu vou te mandar, não estou dizendo quem pede isso nos ministérios por aí, estou falando representando essa comunidade aqui, tá bom? A respeito dessa campanha aqui. Então, se outros pedem, Deus revelou a eles estratégias, e a nós foi dada essa estratégia de dar gratuitamente essa folha. Então, você pode entrar no e-mail que você viu aí, eu respondo pessoalmente o e-mail, eu abro um por um, respondo e anexo na resposta uma folha dessa. Você salva no teu computador e imprime quantas você quiser, lembrando que eu disse há pouco, é uma folha e uma causa. Duas causas, duas folhas e assim por diante. Aí você pode salvar no seu computador e fazer quantas campanhas você quiser, imprimir quantas vias você quiser e preencher, e estar semanalmente abrindo o nosso blog, Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, e você abre lá e ouça as mensagens semanalmente. Sempre dá uma semana que vai estar lá os vídeos atualizados no nome de Jesus, tá bom? Glórias a Deus por isso. Aqui na igreja, quantos pegaram para começar hoje, se coloquem em pé. Na internet, quem está iniciando a campanha, já está com a folha na mão preenchida, também se coloque em pé, em nome de Jesus. Os que não se colocarem em pé, é que não pegaram a folha, mas vão interceder, vai trabalhar para Jesus também. Estende as mãos para a direção do altar aqui e começa a falar com Deus a respeito dos irmãos que pegaram a campanha. Ore por eles, oremos um pelos outros, né? Na internet, você que está com a folha também já preenchida, porque já te mandei, você já preencheu, está iniciando a campanha hoje, coloque-se em pé também e vamos fazer a oração. Enquanto o pastor fala ao microfone, você fala com Deus e apresenta a sua causa em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos diante da tua presença, apresentando quais são os motivos de entrarem nessa campanha de libertação, quer sejam para a sua própria vida ou para a vida de alguém, Senhor. Deus, é para a tua glória que eles estão fazendo isso, porque estão exercendo a fé, aquilo que agrada ao Senhor, que é a convicção e a certeza de que o Senhor vai agir, mesmo sem nós entendermos como ou vermos como, Senhor. Então, no nome de Jesus, eis aí, eles diante da tua presença, apresentando cada causa. Pai, dê ordem a teus anjos para colherem essas orações e levarem diante da tua presença, embora o Senhor já o saiba antes deles pedirem, mas há uma legalidade que está sendo feita agora. Eles estão entregando em tuas mãos essas causas, e eu sei que eles não serão decepcionados, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e eu jamais vi um justo que confia no Senhor ser decepcionado. Então é no nome de Jesus que eu declaro a tua glória sobre quem inicia essa campanha, no nome de Jesus. Deu tempo de vocês falarem com Deus da tua causa? Então agora façam essa oração junto com seus irmãos, coletiva. Aquilo que Deus colocar em meus lábios, você repita, tanto você aqui presente como os que estão na internet, mas com fé, viu? Digam para o Senhor: Senhor Deus, eis-me aqui diante da tua presença, acabei de apresentar os motivos dessa campanha, no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que eu declaro publicamente a minha fé, pois eu sei a quem estou entregando essa causa, e sei perfeitamente quem receberei. Tudo vem de ti, Senhor, no nome de Jesus, e eu darei testemunho, porque eu já tomei posse da minha vitória. Quem serão envergonhados, quem serão humilhados, serão todos os inimigos que tentaram ou tentarão se levantar contra a minha vitória nesta causa, mas eu sei que está nas tuas mãos, é o Senhor que está nesta causa, e é do Senhor que eu receberei a vitória, e eu te glorificarei, dando testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém? É uma oração de fé. Você tomou posse mesmo? Então vá para a sua casa depois, preencha a campanha e complete as 7 semanas em nome de Jesus. Eu concordo com a sua oração e declaro você mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?
Então esta é a oração inicial da campanha. Agora vamos aos que estão do segundo ao sétimo dia. Só tenho 5 minutos para terminar o culto. De pé, então, os que estão do segundo ao sétimo dia. Você da internet também está do segundo ao sétimo dia? Se coloque em pé. Deus vai ouvir sua oração agora e você vai publicamente declarar a tua fé. Não precisa mais colocar os motivos da campanha. Agora você vai fazer a declaração de fé, porque você está do segundo ao sétimo dia, né? Então diga todos juntos aqui: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui mais uma vez diante da tua presença, declarando publicamente a minha fé, pois eu sei a quem entreguei a minha causa, e sei perfeitamente que receberei do Senhor, porque tu és o meu Deus, e eu te glorificarei, dando testemunho da minha vitória, a qual desde o primeiro dia eu já tomei posse, em nome de Jesus. Diga amém? Ou declaração poderosa, hein, amados? Amém? E eu concordo com a sua declaração. Declaro em nome de Jesus que ficou registrado a sua fé, e que você não falou isso por uma palavra repetida, mas falou porque está no teu coração. Amém ou não amém? Então tome posse da tua vitória. Eu concordo com a sua vitória e declaro que nós veremos a glória de Deus sobre a tua causa, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, você que crê, em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos assentar-se. E os que terminaram a campanha hoje, que é a 7ª semana, você vai ter depois do culto. Agora tanto faz, agora tumultua um pouco depois, né? Acabou o culto, você vai e leva dentro do vaso de oração, dobra a sua campanha. Ali ninguém põe a mão, mas ai daquele que abriu uma campanha dessa para ver. Ali, ai daquele. Então se preocupa não, mas pode dobrar ela dobradinha, coloca dentro do vaso de oração, que ele vai continuar recebendo a intercessão da igreja, em nome de Jesus, do ciclo de oração, do pastor, enfim, tá? Aqueles que estão no último dia, fizeram isso hoje, né? Você que está na internet, você não tem como vir aqui e colocar no vaso de oração. Se eu já não instruí você no primeiro dia o que fazer quando acaba a campanha, volta a falar comigo naquele e-mail, que eu vou ter o maior prazer de te responder, de orientá-lo, como faz com o término da campanha. Geralmente eu estou falando com as pessoas, já quando iniciam a campanha, o que fazer após, tá bom? Mas se você esqueceu, ou se você não falei, volte a me procurar, eu terei o maior prazer de te orientar em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glórias a Deus.